Dani. Olá a todos. Hoje é o quarto dia da Carta 4 e vamos começar com a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que a tua vontade, que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio o meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Vamos à leitura. Como você, empresário ou empregado, está contribuindo pessoalmente para o bom funcionamento do negócio com o qual ganha a vida, seja uma fábrica, granja, loja ou escritório profissional? Quanto de bem-estar ou de bons sentimentos oferece aos seus funcionários ou colegas de trabalho? O que você faz pelo edifício inteiro? Pelo edifício inteiro? Você pode perguntar-se, surpreso. Repito, o que você faz por seu edifício, seus veículos, sua empresa comercial inteira? Tudo. Tijolos, massa, aço, vidro, papel, metal, pneus, motores e gasolina são impregnados com a consciência que você libera ao ocupar-se de seus assuntos diários. Este é o motivo pelo qual algumas pessoas deixam um rastro de destruição atrás delas, porque possuem uma consciência mal-humorada, irritadiça, crítica, destrutiva, enquanto outros guardam suas posses intactas e com aspecto novo durante anos, porque as apreciam e cuidam delas diariamente. Tudo em sua terra é energia da consciência tornada visível, quer tenha forma de matéria inanimada, sólida, ou plasma vivo. Com seus pensamentos, você alimenta ou destrói o que existe em seu ambiente. O que você está fazendo para sua família, o seu lar e o seu ambiente? Você é ranzinza, resmungão, tem pensamentos destrutivos em relação ao seu trabalho e aos demais? Então esteja certo de que está deixando pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a corroer tudo o que ela penetrar e impregnar. Se você se concentrar no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então, não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Quando estive na terra, na Palestina, tratava com os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinham códigos de condutas tão severas que beiravam a crueldade. Suas leis tradicionais inibiam, eram deprimentes
limitadoras e ridículas. Trouxe a este povo uma nova lição de um Pai eterno, que era transcendente a eles mesmos, porém presente em toda parte, sempre consciente de suas necessidades e de um amor tão universal que podiam estar certos de que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Disse às pessoas que olhassem à sua volta, para o campo, para os morros onde pastavam pacificamente as ovelhas e cabras, para os lagos cheios de peixes, para as aves voando no ar, pousando e fazendo seus ninhos nas árvores, e para as flores, tão esplendidamente vestidas de muitas cores. Disse: olhem e compreendam o que veem. Estão vendo um mundo onde cada coisa tem sua necessidade e todas as necessidades são satisfeitas. Como podem duvidar ao ver as ovelhas vivendo apenas do pasto? O que tem o pasto que alimenta a pele, os ossos, o sangue e a carne e produz as crias? Não estão testemunhando uma maravilha de suprimento? Olhem as necessidades dos pássaros, que são maravilhosamente providos do que precisam. Eles têm refúgio nas árvores e sementes para se fortalecer. Quanto às pessoas que têm necessidade de abrigo, alimento e vestimenta, o Pai deu a elas o mundo inteiro com o qual podem satisfazer suas necessidades. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo espírito universal que vive dentro do ser, ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos, Maomé e eu, falamos com nossos conterrâneos a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de perguntas. Como um pai que tudo sabe, Alá, a consciência divina, não está consciente de suas necessidades mais profundas, suas necessidades de amor, saúde e de prosperidade? Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com sua fé. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai, Alá, amor, em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Eu queria falar, vamos comentar um pouquinho? Vamos. Você está sem vídeo. Eu vou botar o vídeo, desculpa. Pronto. Oi. Primeiro que a gente está na página 142, né? Do livro. Isso. E na página 9 do download. Depois, queria falar um pouco sobre isso que ele falou, que impregna as paredes, que os nossos pensamentos impregnam as paredes. Isso é uma verdade muito absoluta. Quando você entra num ambiente, às vezes você sente um ambiente acolhedor e você fala, nossa, que incrível. E em alguns ambientes você sente um ambiente pesado. Como eu já tenho consciência disso há muito tempo, eu tenho uma casa boa e essa casa é o nosso lar, mas tem um espaço terapêutico dentro da minha casa. E esse espaço terapêutico é onde eu atendo as pessoas, então eu não queria que tivesse a energia da minha casa. Eu queria que tivesse a energia de um lugar onde eu reconheço a Deus. E com a minha história na religião, eu acabo reconhecendo a Deus dentro da religião. Então eu trouxe a energia de uma igreja para dentro desse espaço. Eu trouxe a energia de Deus como eu conheço para dentro desse espaço. E é super legal. As pessoas chegam na minha casa e vão nesse espaço e sentem um lugar diferente. Você lembra, Lídia? Quando você vê aqui, você passa de um cômodo para o outro cômodo e você consegue sentir uma certa diferença. Quando eu falo assim, observa a diferença da energia. Do centro da Sim. casa é uma e lá dentro do espaço é outra.
Você começa a brincar com as energias. Você tem um livro do Ho'oponopono, que eu já até contei aqui para vocês, chama Limite Zero. Pode baixar o download dele no YouTube, que é muito legal. Ho'oponopono é uma técnica linda. E ele explica que quando ele vai fazer uma palestra em um lugar, ele vai antes e ele limpa a energia do espaço. Porque às vezes naquele lugar onde ele vai receber as pessoas, tem tanta energia carregada que expulsa as pessoas. E quando você quer trazer leveza, você limpa tudo que ficou impregnado, plasmado no átomo da parede. Aí volta em todo o conhecimento da física quântica e você vai entender que isso é uma verdade. Isso é muito legal. Então, a gente está falando sobre verdades da existência. E uma verdade é, toda partícula guarda e armazena energia. E se você quiser mudar a energia de uma coisa, você tem ferramentas para isso, você pode. E funciona. E é super legal. Isso foi a primeira coisa que ele falou. Depois ele falou um pouco do Maomé e do aprendizado dele, do que ele ensina sobre o Pai, que provê as necessidades. Isso uma outra coisa super interessante de pensar. Eu tenho necessidades, mas não são todas as minhas necessidades que são supridas. Será? Você tem necessidades? Será que suas necessidades não são supridas? E aí ele vai explicar como que não são supridas. Mas hoje, eu vou dar um exemplo que eu aprendi hoje. Eu aprendi com um Zé Vivo, que me ensina alimentação viva. Ele é daqui de Brasília. Ele pegou um pote de água e ele colocou uma bucha dentro. E ele falou assim: a água é Deus, é o ar, é tudo. E a bucha somos nós. Nós estamos inundados de Deus, porque a água é Deus. A água está dentro e fora da bucha, em cima e embaixo. E quando você põe a bucha dentro da água, tem um momento que ela estabilize, que ela fica parada no meio. Então tem água embaixo, em cima, dentro e fora da água, da bucha. E isso é Deus em nós. Nós existimos e Deus está dentro e fora, em todo lugar ao nosso redor. Quando a gente abre os nossos chakras para receber a alimentação do divino, a gente simplesmente recebe. E essa alimentação que, como Jesus está ensinando, a gente encontra força de vontade para o agir, a gente encontra alimento para a nossa vida psíquica e até para a nossa vida física. Mas quando a gente põe pensamentos pesados, toxinas de comidas e alimentos, a gente vai fechando os chakras. E quando a gente faz isso, a gente perde a conexão com essa essência que somos. Então, nessa hora, a gente teme se as nossas necessidades são supridas ou não. Mas quando a gente está se reconhecendo bucha, ou seja, se reconhecendo inundados em Deus, a gente pode abrir os nossos chakras, os nossos pensamentos. E aí, ele disse que ele deu o Evangelho Essênico da Paz, eu não sei se vocês conhecem, é um livro incrível. E lá no Evangelho Essênico fala que a Bíblia fala que as necessidades serão supridas, o que Jesus fala aqui. Aí ele falou assim, eu vou ver se esse negócio é verdadeiro. Ele estava contando isso hoje. E aí ele falou assim, eu acordei e não comi nada. E eu sentia fome, mas eu não queria eu comer minha comida, eu queria que as minhas necessidades fossem supridas por Deus. Aí eu saí para caminhar na rua, e aí eu encontro um colega de muito tempo, ele vira e fala para mim, pois é, olha, eu estava com tanto abacate aqui, e eu trouxe um abacate para você, toma. Na hora que esse amigo dá esse abacate para ele, ele começa a chorar, porque afinal de contas, ele tinha pedido para Deus essa prova de que se Deus supre a necessidade. E é mais ou menos assim. Abramos os nossos chakras, limpemos os nossos pensamentos, nos conectemos à essência do divino e vamos testar e até permitir que as nossas necessidades sejam supridas. É gostoso. Deus permite que a gente experimente Ele. A igreja coloca para a gente como se o maior pecado... Mas isso é mentira, de duvidar. Ao contrário, a gente pode duvidar e experimentar. Pode falar, Má. Não, é que deu uma cortadinha no seu áudio aí. Vinha, o que que foi? Invasão número 1, invasão número 2, começaram a mexer em... Então, hora de continuar. Vamos lá. De continuar. Quando estava na Terra, na pessoa de Jesus, frequentemente, desesperado, eu exclamava: Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-los ver como é que o Pai conhece suas necessidades.
Se eu pudesse mostrar como vocês mesmos, contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam, se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam, se pudessem ver a verdade da existência como eu a vi quando estive no deserto da Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força dia após dia e tomam uma forma exterior exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando formas exteriores cada vez maiores, como talos, folhas e frutos, a cada dia que passa. Gostaria de poder mostrar a vocês como são importantes a cada segundo do dia, em seu lar, em seu trabalho, em seu país. Anseio por ajudar vocês a ver como seus pensamentos estão na origem de tudo que acontece de bem e mal. Eles são a própria origem de seu bem e de seu mal. Se algum mal ocorrer a vocês, não olhem para o vizinho para ver de onde veio. Olhem para dentro de seu próprio coração e vejam quando foi a última vez que se desentenderam com alguém de maneira destrutiva, por calúnia, falsificação de verdade, rejeição ou crítica. Esse foi o momento do nascimento de sua infelicidade no presente. Disseram que você deve arrancar um olho daquele que arrancou seu olho, mas eu digo que isso é uma insensatez. Se arrancarem seu olho e você igualmente arrancar o olho de seu rival, provavelmente em breve estará sem mão e sem perna. É melhor elevar sua mente e coração ao Pai, Alá, a consciência divina, e orar por ajuda e cura, assim como por proteção de qualquer desgraça maior. E reze também por seu adversário, pois qualquer mau sentimento que você tiver em relação a ele, somente atrairá mais infortúnio e aflição para você mesmo. Perdoe-o. Reze por ele e atrairá bênçãos para você mesmo. Não porque tenha agradado ao Pai, Alá, ou feito a coisa certa, mas porque sua consciência atrairá bênçãos para a sua vida. Estará realmente abençoando a você mesmo ao pedir bênçãos para os outros. Mas não deixe que isso seja o motivo pelo qual você o faz, ou a bênção será contaminada pelo interesse próprio. Sempre, em qualquer situação em que se sentir ameaçado, detenha-se, fique tranquilo, volte para o Pai, a consciência divina, chame-o para que venha em seu auxílio e observe a libertação ser produzida. Ele virá com toda certeza. Digo, sem temor de contradição, que se você vive dentro da proteção do Pai, Alá, a consciência divina, porque irradia boa vontade e amor para todo mundo em sua vida e em seu país, inclusive para os chamados inimigos, nunca será atacado, nunca conhecerá a tristeza, nunca estará sujeito a nenhuma indisposição ou desgraça que a consciência humana cria. Você estará envolvido num manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro de sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caiam derrubadas por um ataque, ou se afoguem angustiadas pelo pânico, mas você caminhará pela mesma estrada, consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder, a fonte de todo ser, a qual deu seu próprio ser e vida na Terra. Ninguém pode atrever-se a negar esta afirmação, pois ninguém que queira negá-la
terá alcançado o nível da consciência espiritual, onde tal proteção é um acontecimento normal. Portanto, como poderia negar esta afirmação? E digo a mesma verdade àqueles que tenham alcançado o nível da consciência espiritual com a qual se percebe a universalidade do Pai, Alá, a consciência divina, e seu abundante amor irradiado para tudo e para todos. Tais aspectos espirituais se esforçam para viver dentro desse amor e o irradiam. Estes, com alegria, confirmarão que o que eu disse é verdade. Eles terão experimentado a proteção milagrosa, a satisfação das necessidades e saberão que podem relaxar ao sol da boa vontade no amor do Pai, Alá, consciência divina. Também estarão contentes por aceitar que a consciência divina, chamada por qualquer outro nome, Deus, Jeová, o Absoluto, o Infinito, Alá, sempre permanece sendo a consciência divina universal que tudo penetra, apesar de todos os diferentes nomes usados por várias nações. Eles terão alcançado aquele nível de despertar espiritual no qual podem perceber que por trás de toda etnia, língua, crença e ações de qualquer espécie, todos os povos, toda a criação em si é una nas raízes do seu ser. O homem e a formiga compartilham as mesmas origens no equilíbrio da consciência universal. Esta é a verdadeira liberdade, a única liberdade. Até que você esteja preparado para compreender e aceitar que sua fonte do ser está dentro de você, acima e ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro de sua mente e corpo em resposta direta à oração, você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena. Se você roubar, também perderá coisas. Quando brigar, ferir, mutilar e matar, você será mutilado, ferido ou morto em corpo ou em espírito, Quando você começar uma guerra, será uma longa luta amarga. Você mesmo é a causa original de todas as infelicidades que sofre. É sua a habilidade de escolher de que maneira deseja viver no futuro. Você escolhe de que modo viverá ao mudar sua consciência do antagonismo para o amor e a aceitação de cada um igualmente. Vamos comentar? A gente leu bastante, né? A gente pode comentar tudo isso que a gente leu. Primeiro ele começa dizendo, ai, se eu pudesse te contar, ai, se eu pudesse te contar, como tudo que acontece com você depende dos seus pensamentos. Ele fala, né? Se vocês pudessem ver que Deus conhece todas as suas necessidades, se eu pudesse te mostrar como vocês mesmos contribuem para os seus amanhãs. É muito legal, porque ele está explicando a verdade da existência. E ele fala, eu vi, e quando eu estava no deserto, na Palestina, então você perceberia que todos os seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força dia após dia. E aí ele vai falando, se acontece alguma coisa com você, não culpe o seu vizinho, olha para dentro de você e procura dentro de você o que está acontecendo. Eu acho que essa é a coisa mais difícil da caminhada, acho que a gente falou isso no vídeo passado, né? É a coisa que mais faz pessoas mais acostumadas com as tradições e com os ensinamentos da psicologia atual repudiarem esse caminho, porque ele é um termo chamado autorresponsabilidade. Tudo que acontece conosco é autorresponsabilidade, inclusive viver ou morrer. Quem morre, morre porque está pronto para morrer, mesmo sendo uma criança.
porque a alma já cumpriu o propósito que se precisava, e é uma escolha da alma. Tão inconsciente muitas vezes, como quando eu me abro para um assalto. Por que eu me abri para um assalto? O que tem dentro de mim? Não é a crença que as religiões trazem do castigo e do karma. Não é o castigo e o karma. É a consciência de que se eu estou pedindo esse assalto agora, tem alguma lição que eu estou precisando colher dela. Jesus fala, plantai e recebei, né? E o karma, ele é um pouco parecido com isso, plantai e recebei. Então, talvez seja só uma nova interpretação do karma, mas é um entendimento de para que eu estou precisando disso agora? Deus, na sua magnitude e bondade e amor profundo por nós, que somos nós mesmos, né? A gente só permite que coisas terríveis aconteçam conosco se for para o nosso bem maior. Olha que contradição, mas não é. Você pode ter uma experiência de sofrimento e você vai perceber o quanto você saiu fortalecido dessa experiência. Ela te serve a um propósito, por mais que agora você não compreenda isso exatamente. Então, ao invés de ter raiva e culpar o outro, olhe para si. Busque dentro de você o que está acontecendo internamente. O que você está projetando nessa pessoa, o que você idealizou que essa pessoa fosse e essa pessoa verdadeiramente é quem é e não quem você idealizou. E aí você vai aprendendo a desapegar do que você desejaria que tivesse acontecido do que realmente acontece. E aí ele vai contando passo a passo dessa etapa de você olhar para você mesmo e ao mesmo tempo você compreender que você está inundado na presença do Pai, de Alá, aquele acrescenta Alá, consciência divina, para trazer para a gente essa sensação de que Maomé e ele são um só, na consciência do divino. E aí ele continua dizendo que a gente está envolvido em um manto de luz e amor, de consciência divina que flui por dentro de nós e de nossa mente. Quando? Quando a gente abre os nossos chakras, quando a gente permite que isso aconteça, quando a gente não fecha com pensamentos de preocupação e de medo, quando a gente se coloca nesse lugar presente de confiar no poder que somos. Ninguém pode se atrever a negar essa afirmação de que ele fala, né? Você está envolvido numa luz de amor. É a afirmação que ele fala? Eles, como é que é? Desculpa, você está envolvido em um manto de luz e amor, e a consciência divina fluirá dentro da sua mente, seu corpo e sua vida. Pode ser que as pessoas ao seu redor fiquem doentes, caídas e derrubadas por um ataque, ou se afoguem angustiados no pânico, mas você caminhará pela mesma estrada. E isso é aquela história de a gente estar se tornando um planeta em transição. Então, algumas pessoas ainda podem estar na frequência da dor e do sofrimento, mas você pode estar na frequência da transição, desse planeta já mais evoluído, onde você aceita o amor, portanto, você vive o amor. A pessoa ao seu lado pode estar em sofrimento e você pode estar em plena conexão com o divino, contribuindo e sendo farol de luz, iluminando os caminhos para que essa outra pessoa também mude a sua própria consciência. E a gente fica consciente de que ninguém tem o menor poder humano contra o poder dessa energia poderosa que habita em nós. Só que isso é um processo de desapego, da gente não aceitar, não querer impor ao outro o que ele deve ser, ou não exigir que o outro seja como a gente gostaria que ele fosse, mas compreendendo que cada caminhada é individual. E a gente pode se sentir protegido quando a gente se sente amado e quando a gente ama ao próximo. Eu costumo dar carona, lembra que eu falo isso o tempo todo? E que eu me sinto super segura dando carona. Beleza. Anteontem, a Sara acha uma carteira no meu carro. E aí ela pega a carteira e tá lá a identidade. E atrás da identidade tá um papelzinho que a pessoa está cumprindo a condicional. Aí eu falo, meu Deus, se o Guilherme ver isso, ele vai ficar assustado. Aí eu conto para o Guilherme, porque eu não escondo nada do Guilherme. E aí eu fui na polícia para saber como que devolve o documento para esse irmão. E aí eu tenho que ir aos Correios para devolver isso. Mas é essa sensação de proteção. Não importa como, o que circule ao redor de mim, eu me sinto protegida.
E é uma proteção espiritual mesmo, de uma consciência de conexão com o divino. Eu posso fluidamente oferecer carona, se eu sinto que é para oferecer carona, sem estar com preocupação de para quem eu estou dando. E eu fiquei só pensando, nossa, esse irmão deve estar precisando desse documento para mostrar para a polícia, para cumprir a condicional dele. Adoro. Sua cara isso. Foi um pouco demais para mim, eu tenho que admitir. Adoro. Vocês querem comentar? Ou quer continuar a leitura? Não, para mim, Lid. Oi, a Lorena tá empolgada aí, tá falando, tá ótimo, Tá ótimo, né? lindo, perfeito. Aham. É. Se E o você imaginar... importante, o Ah, importante, né, que eu vejo aqui é que ele faz sempre, ele está sempre nos cutucando, né? No sentido, se você estiver preparado, se você ver, se você observar, se você sentir, né? Então ele está sempre jogando que essa responsabilidade dessa conexão, ela é nossa, né? Essa responsabilidade, o tempo inteiro ele está falando, ó, até que você esteja preparado para compreender que a sua fonte do ser está dentro de você, acima de você, ao seu redor, e que pode efetivamente fluir dentro da sua mente e corpo em resposta direta à oração. Você estará sujeito a todos os males da consciência humana terrena, né? Então ele está o tempo inteiro nos cutucando e dizendo: permita-se, permita-se, aceite, olhe, compreenda, Abra-se, né? abra-se. Mas eu aprendi que a forma de se abrir é trabalhando os ressentimentos e perdoando o que aconteceu para trás. Porque quando a gente está muito impregnado de sofrimento, a gente não consegue. É Sim, como se a nossa mente cocria, né? E se tantas vezes eu fui frustrada, eu só consigo cocriar a frustração. Se tantas sim, vezes eu levei não, eu só consigo cocriar que o próximo vai bater a porta dentro na minha cara. Para que eu cocrie alguém que abra a porta e que me acolha, eu passando pelo processo de perdão das dores internas, de auto-perdão, de liberação dos ressentimentos e dos traumas, né? São os R's, ressentimento, remorso, rancor, rejeição, eu consigo me abrir mais. E é por isso que eu acho que terapias, técnicas, caminhos te ajudam a se colocar inteira. Aí você fica fluido, você fica um pote vazio, você não fica um pote cheio de mágoas e ranhuras e dores e sofrimentos. o amor ele não transborda, né? Se tiver rancor, se tiver raiva, né? Se você não perdoar, não tem como esse amor transbordar, né? Porque você sempre está com o pé atrás com relação a tudo, né? Você não se É, joga para esse amor. e o sofrimento é real, cada um E sabe o o que sofre em sofrimento é si. real e faz parte, né? Faz parte. Tem que acolher esse sofrimento. Quando aprende a se acolher, na verdade, a gente passa a agradecê-lo, porque é ele que nos Uhum. impulsionou a um algo novo, né? Você entende por que que a sua própria autorresponsabilidade, a sua própria essência, permitiu que essa mazela acontecesse da forma como aconteceu. Tudo é bênção, né? Tudo é bênção. Pode continuar, Mar. Se você imaginar o dano e a dor que gostaria de infligir ao outro, seu pensamento alcançará o seu inimigo e diminuirá a força dele, de acordo com a intensidade de sua intenção. Não pense que seu pensamento se dissolveu e que já não existe mais. Ele permanece na força eletromagnética e ganha forma até voltar e ferir você também. Bumerangue da vida. É, Você pode fazer muito mal aos outros com seus pensamentos e sentimentos, mas trará prejuízo para você mesmo. Portanto, guarde-os bem, estes instrumentos de sua criatividade, e a todo momento
volte-se ao Pai Alá, a consciência divina, e peça força para afastar qualquer pensamento que seja contrário ao verdadeiro amor incondicional. Conforme o poder de sua oração e a fé sincera na qual elevar a sua mente à consciência divina, seus pensamentos serão impregnados com nova vida e amor. O que nós, a Irmandade dos Esclarecidos, os iluminados, na consciência crística, estamos a ponto de contar é de vital importância para o mundo em geral. Falamos de igual maneira aos cristãos, judeus, muçulmanos, hindus, budistas e a cada religião e cada raça do mundo. Falamos a todos, porque todos e cada um no mundo necessitam desta instrução para que seja possível mover-se em direção aos níveis mais elevados do despertar espiritual. Seus relacionamentos pessoais e sexuais entre homem e mulher são de muito maior importância para o seu bem-estar global do que você atualmente possa imaginar. Tratamos detalhadamente destes relacionamentos nas páginas seguintes, tão somente porque é absolutamente imperativo, vital, para que você, homem ou mulher, desperte para a realidade básica de sua individualidade e identidade, masculina ou feminina, e para a verdadeira fonte das diferenças de gênero. Você deve compreender plenamente as verdadeiras origens de seu corpo e das características masculinas e femininas. Estes não são apenas corpos criados com órgãos físicos e modos de expressão sexual diferentes com a finalidade de criar filhos. Eles extraem as origens de sua masculinidade ou feminilidade de sua própria fonte do ser, a partir do equilíbrio da consciência universal. Estou dizendo isto antes que leiam a carta 5, com o propósito de que a estudem, tendo em mente o que digo agora acerca de sua sexualidade. Assim, se a sexualidade de um homem ou uma mulher não for usada conforme a intenção da consciência divina, expressa no ato original da criação, no momento do Big Bang, é óbvio que, ainda que gere filhos, a sexualidade não trará aos homens e mulheres a unidade do ser, a realização pessoal e a alegria que deveria trazer. De fato, o inverso é verdadeiro. O ato sexual em si trará decepção e saturação, e após isso, qualquer amor sentido anteriormente pelo parceiro se esgotará. Com conhecimento e compreensão, homens e mulheres espiritualmente orientados se esforçarão para transcender seu presente estado de consciência referente às relações masculino-feminino de qualquer tipo, não importando como esses relacionamentos possam ser sexuais ou de outra forma. Eles se esforçarão para expressar em suas mentes e corações os propósitos pelos quais foram criados em formas diferentes. Eles compreenderão e valorizarão as origens da diferença de seus impulsos inatos, temperamentos e modos de expressão. Utilizarão suas diferenças para aumentar o bem-estar recíproco. A competição desaparecerá. Quando isto acontecer, a sintonia com a consciência divina será cada vez mais fácil e, ao sintonizarem-se cada vez mais facilmente com a consciência divina, ascenderão a níveis mais elevados de consciência espiritual. No momento atual, a relação com sua sexualidade é uma barreira para sua ascensão na consciência.
ela enraiza você a sua condição humana. Nós enfatizamos o fato de que você não descobrirá a verdade de sua existência até que você tenha compreendido e buscado aplicar em sua vida diária, em seu lar e em seu lugar de trabalho a plena compreensão do verdadeiro significado de homem e mulher. Disseram que você não deve cometer adultério. Eu digo que quando você deseja a mulher ou o marido do vizinho, está criando imagens em seus pensamentos que afetarão a maneira de pensar da mulher ou do marido do vizinho, da vizinha. Ele ou ela começará a pensar em você do mesmo modo, ou se sentirá desconfortável em sua companhia ao sentir a sua necessidade sexual e evitará você no futuro. O que está em sua mente certamente se tornará real no mundo. De modo que não se engane pensando que você pode sonhar e devanear com imagens que lhe deem prazer e que isto não prejudicará ninguém. Por esta razão, a literatura pornográfica é realmente uma profanação de sua fonte do ser. É uma praga sexual que deliberadamente aviva o apetite sexual, liberando através da mente de homens luxuriosos imenso sofrimento e miséria nos corpos, mentes e emoções de jovens mulheres. O que vocês fizeram e estão fazendo atualmente ajudou a levar a sua civilização à beira da destruição atual. Estejam certos de que chegará o dia do acerto de contas para vocês que publicam e distribuem a doença impressa e também para aqueles que a usam para se excitar. Vocês, no mundo ocidental, ganharam o desprezo do Oriente devido à sua loucura decadente. Vocês não escaparão daquilo que semearam. E vocês do Oriente não escaparão da insensatez de suas atitudes insensíveis para com suas mulheres, que dão à luz e criam seus filhos, e preciosas filhas. Alguns de vocês, por ignorância da verdade, por seus propósitos gananciosos e egoístas, ridicularizaram a verdade de Maomé. Vocês cobriram suas mulheres com pesados vestuários, negando a elas a liberdade de movimento e o ar fresco de Alá, quando elas se aventuram a sair entre as pessoas. Que tipo de homens apelarão para estas crenças e comportamentos egocêntricos e irracionais? Apenas aqueles que não tiverem nenhum sentimento amável para com as mulheres. Seriam estes os seguidores que o profeta Maomé teria atraído quando estava na Terra? Realmente não. Ele atraía somente as mentes mais espiritualizadas do povo. Que imagem de seu profeta vocês estão passando para o resto do mundo? Direi a vocês, a de um homem demente e obcecado pela inferioridade do sexo feminino, que considera a mulher como uma posse do homem, a ser mantida isolada do mundo. Um homem desconhecedor das verdadeiras necessidades da mulher para ser feliz, um homem inconsciente do sofrimento dela no estado de cativeiro e submissão. Este homem não tem nada a ver com o verdadeiro Maomé, o profeta do Islã. Quando esteve na Terra, ele venerou e respeitou o sexo feminino. Foi a partir do sexo feminino que ele extraiu o modo de avançar em seu caminho espiritual rumo à iluminação. Ele devia muito a elas e sabia que eram iguais em espírito, ainda que fossem diferentes em corpo. De fato, não foi por acidente que ele veio à Terra, pobre e necessitado, para encontrar uma senhora de extrema virtude
riqueza material e discernimento espiritual para ajudá-lo a elevar-se à altura de profeta, quando estava pronto para isso. Este foi o propósito por trás da vinda de Maomé à Terra: reestabelecer a mulher em seu legítimo lugar, uma parceira de mesmo nível do homem dominante. Considere bem isso. Depois da iluminação, eu, na pessoa de Jesus, tornei-me celibatário, porque assim o quis. Mas isso, de nenhuma maneira, interferiu no meu amor para com as mulheres que se ocupavam de minhas necessidades. Mas Maomé, depois da iluminação, conheceu muitas mulheres e seu ministério foi aquele de quem foi chamado para aprender a viver com as mulheres e tratá-las com igualdade e com amor. Do mesmo modo que a conveniência incitou meus seguidores a relatar minha obra e ensinamentos de maneira seletiva, a fim de promover seus próprios interesses, assim também o egoísmo de certos indivíduos que eram espiritualmente cegos os fez distorcer os ensinamentos originais de Maomé, com numerosos acréscimos e interpretações que nunca foram a sua intenção. Desta forma, a obra de todo grande mestre espiritual é coberto pela desinformação do pensamento humano até que a verdade seja envolvida pela falsidade e que as pessoas sejam seriamente desviadas e mesmo caiam em pecado por ignorância. Vamos comentar? Tantas coisas que ele falou aqui, né? Ele está falando sobre energias do masculino e do feminino. Ele começa a alertar a gente sobre o sexo e o papel do sexo. E o sexo, ele é tão bonito. Se você pensar, o professor Hilário ensinou isso pra gente, que o sexo é tão belo que é no sexo que se dá a vida. De tão rico e incrível que é. E a gente foi, ao longo dos séculos, tratando o sexo como uma coisa feia, que não pode ser falada. E aí a gente tem muitas más compreensões sobre o sexo, muito sofrimento trazido gerações após gerações pelos estupros, né? Se você é descendente de negros, você com certeza teve uma ancestral escravizada sexualmente pelo senhor, né, da casa. Então, por muitas coisas, o sexo foi tido como um lugar feio. E aí ele está falando que antes de você ler a carta 5, você precisa aprender sobre isso. Aprender a compreender a diferença das energias femininas e masculinas, em suas diferenças e, ao mesmo tempo, igualdade de importância. Eu acho que esse foi o maior dos aprendizados que eu tive com o professor Hilário Trigo, realmente. Eu fui criada numa estrutura muito masculina e competitiva, e eu queria ser empresária, eu era engenheira, e eu queria ter uma postura masculina como meu pai, ser poderosa como meu pai, e não como minha mãe. Eu não compreendia a suavidade da mulher, do feminino, e eu fui crescendo e me tornando uma mulher muito masculinizada. E foi no professor Hilário Trigo que eu consegui compreender a energia feminina e, aos poucos, fazendo as pazes com o masculino. Porque, no fundo, a gente despolariza feminino e masculino quando a gente ressente o feminino e o masculino, ressente as memórias ancestrais que estão em nós, as memórias de outras vidas, de estupros e abusos que estão em nós. E aí a gente compensa se apossando e se empoderando dessa energia masculina, que hoje em dia é tido como uma energia mais poderosa, né? Mais poderosa do que a feminina, no sentido de que o masculino é mais valorizado na nossa sociedade. Então, é natural que nós, mulheres, a gente apague a nossa luz e que a gente se polarize na energia masculina. E toda caminhada vai te levar a isso. Toda caminhada vai te levar ao momento de se confrontar com a energia do feminino e do masculino. E nisso o professor Hilário foi muito incrível. Ao longo do texto, ele começa a falar do que acontece quando a gente tem essa sexualidade exacerbada e estimulada pela mídia social.
por causa de como o Oriente prostitui a sexualidade, em oposição ao Ocidente, que diminui o papel da mulher. E realmente, quando a gente viaja para os países ocidentais, orientais, onde a mulher tem que usar aquelas burcas, é assustador, porque no começo você se assusta, você rejeita, mas depois você para de enxergá-las. Elas viram vulto e o índice de atropelamento de mulheres com burcas é altíssimo. Você imagina, elas andam de preto, elas estão ali para não serem vistas, né? Elas estão de preto, de cima a baixo, só os olhinhos de fora. Em alguns países ainda tem que botar a tela na frente dos olhos. É realmente assustador a compreensão dele, mas também é assustadora, em igual importância, a nossa relação com a sexualidade tão permissiva e tão promíscua. É interessante você falar sobre isso, mas mais interessante é você vivenciar isso. Procurar vivenciar lugares e experiências onde trabalham o feminino e o masculino. Porque só essa compreensão vivenciada na pele vai fazer você compreender a energia do feminino e deixar fluir a energia do feminino, assim como a energia do masculino. É uma experiência que é difícil de explicá-la, mas dá para explicar os resultados delas, por exemplo. Eu tenho clientes que se tornaram alunas depois da caminhada e ela tinha um pai que tinha abusado a mãe, e depois acabou abandonando a mãe, então foi criada pela mãe sem a presença do pai, e aí cresce, se casa com um marido que também não é muito presente, muito bondoso para ela, até que termina o casamento, e aí ela quer voltar a namorar, mas tem mágoas demais sobre o que é ser masculino, e se torna uma mulher também muito masculinizada. Então, nas terapias, quando você consegue equilibrar o feminino e o masculino, e essa irmã, essa pessoa consegue entrar na jornada dela de apaziguar a relação feminina e masculina dentro de si só, você vê resultados como encontrar um namorado certo e ficar feliz, né? Essa cliente, que é minha aluna, também ela já está há um ano e meio com esse namorado e tem um relacionamento saudável. E você vê o tanto que trabalhar o feminino e o masculino reequilibra a vida. Mas esse trabalho que a gente faz dentro das sessões terapêuticas, eles só abrem as portas dos chakras para que as vivências aconteçam. E somente quando você sente a energia do feminino e consegue separar da energia do masculino, é que você consegue entrar na dança do feminino e masculino. É uma experiência que, gente, a gente recomenda para todo mundo. E eu acho também que olhar o que Jesus está falando sobre essa coisa da opressão da mulher no Oriente e não julgar. Porque aqui também a gente tem essa experiência do masculino e do feminino que oprime a mulher e a gente se coloca nesse lugar de oprimido quando a gente é mulher. A gente também faz parte dessa cultura. E a gente também, por exemplo, quando uma mulher engravida e nem sabe de quem é o pai, a gente fala, como pode? Engravidou e nem saber quem é o pai. Mas quando um homem se relaciona com duas mulheres numa semana só, ninguém vai falar, ah, ele não sabe, ele engravidou, ninguém o acusa de nada, enquanto acusamos a mulher. Então, a gente tem uma série de comportamentos machistas dentro de nós, socialmente aceitáveis, que a gente pode ir gradualmente olhando para isso com amor, até que a gente consiga se abrir para essas experiências do feminino e do masculino, que quando são vividas na pele, fazem muito mais sentido. Como nós três vivemos isso juntas, vocês querem comentar? É, como você falou, é uma dança. E é só nessa dança linda que a gente pode... a gente sente a unidade com o ser. É muito interessante. Quando você acorda um feminino e acorda um masculino também dentro de você, e equaliza isso, equilibra isso, fica tudo muito mais harmônico na sua vida. Menos guerra, né? Uhum. Menos guerra interior. De novo, limpar os ressentimentos de todas as dores que a gente tem, de todas as explorações que a gente já sofreu com a energia do masculino. É o caminho que eu conheço. Fala aí, Lid. Sim. É uma energia fantástica, né? Às vezes a gente vê mulheres extremamente femininas, né? E ao mesmo tempo
com uma energia forte masculina e acaba não se tendo um equilíbrio, né? Você olha e fala, nossa, essa mulher deve ter todos os homens aos seus pés, né? E de repente, não é assim, né? Porque está tendo um desequilíbrio ali, né? Por mais que ela se vista bem, que ela seja cheirosa, bem arrumada e tudo mais, ela também tem essa parte masculina extremamente acentuada ao ponto que não permite, né? Que os opostos se atraem para chegar a ter um relacionamento. Claro, porque a mulher que é assim, ela está tentando suprir a si mesma na energia do masculino. Então, quando eu me supro na energia do feminino, da energia do masculino, eu não abro espaço para que um masculino entre na minha vida. Ou se eu sou um homem, se eu desejo o sexo oposto, né? Sim. Mesmo homossexuais também, que desejam a energia dos opostos para ter a dança. Você pode estar com alguém do mesmo sexo, mas com a energia dos opostos, e é isso que faz a dança do casal. A polarização entre a energia feminina e a masculina. Mas realmente a gente compreender que as energias também são polarizadas, então a mesma energia da sexualidade, quando ela é polarizada no polo feminino e no masculino, a gente precisa de um parceiro para se completar, de uma parceira para se completar. Então, quando eu tento me suprir nas duas coisas, na energia do feminino e do masculino, eu me fecho para um relacionamento. E da mesma forma, quando eu estou com um companheiro ou uma companheira, e eu me supro sozinha, eu vou afastando essa outra pessoa de mim. Aprender a dança das energias também é aprender a dança do relacionar-se, do permitir que o outro te complemente, compreender que você não está só no mundo, você pode ter intervenção do outro para você fazer essa completude da vida, essa coisa cíclica que é a relação amorosa. Então, isso é uma caminhada, que é só um convite para falar, se abram para essas experiências, experiências que trazem o sagrado feminino, o sagrado masculino, experiências que trazem a sexualidade como uma forma de conhecimento de quem somos. Isso é uma caminhada, e são anos passando por essas experiências que a gente super recomenda mesmo. E aqui Jesus vai falar que antes da gente ler a carta 5, a gente deve se abrir para essa conversa. Porque como na nossa sociedade isso é uma coisa que é vedada, a gente mal compreende, a gente põe lá na caixinha sobre esse assunto eu não falo. Como anda a sua sexualidade? E sua sexualidade não quer dizer quantas vezes você tem relação sexual, mas como anda a sua sexualidade como um todo, na sua relação com a sua mãe, com seu pai, com seu companheiro, na sua relação com o toque, com se sentir amada, com se sentir cheirada, com se sentir viva e valorizada, e também se relacionar na relação sexual, são coisas a se conversar com pessoas da sua confiança, para que você se abra para a próxima carta, que é a carta onde a gente buga. Chega na próxima carta, dá um tilt no cérebro. Verdade. Ainda bem que a gente tem chão ainda para a quinta. Continuamos, né? Sim. Acho que tá bom de parar, já deu 1 hora. Já? Uhum. Então, vamos ficar. Como é que está a sua sexualidade? Adorei a pergunta. E procure alguém se abrir para conversar com pessoas da sua confiança. A gente pede para vocês, quem ficou aqui conosco até agora, para curtir o vídeo, porque se muitas pessoas curtem o vídeo, ajuda a subir o vídeo, chega para mais e mais pessoas, como deve ser. Se for da sua vontade, dá um curtir, um like, sempre ajuda, para que isso chegue a quem deve chegar, né? Sim. Então, é sempre muito bom estar aqui É com isso. vocês. É isso, sim. Beijo. Obrigada, meninas. Sempre em processo de aprendizado. Bom, amo vocês. Gratidão.